eu sou o Roberto Latini, CEO do Latini Group, e hoje nós vamos para o segundo vídeo sobre a RDC 830 de 2023, que trata dos produtos de diagnóstico in vitro. Essa resolução ela pretende substituir principalmente a RDC 36 de 2015, que disciplinava, na verdade disciplina até esse momento e até dia 1º de junho de 2024 é a RDC 36 de 2015 que ainda disciplina o registro desse tipo de produto, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: todo ato público ele é passível de revisão, ele é passível de um aperfeiçoamento ou ele é mesmo passível de um cancelamento. Então, quando nós pensamos numa notificação ou num registro de produto, a gente sempre tem que pensar em termos de que isso é uma concessão a título precário. O que é uma concessão a título precário? É aquela concessão que é dada pelo poder público, pela autoridade reguladora, que no caso aqui é a Anvisa, estamos falando especificamente de Anvisa. Ato esse que a Anvisa pode suspender ou cancelar a qualquer momento mediante situações que já estejam previstas na própria legislação. Por que eu estou falando isso? Porque uma das dúvidas que sempre chega para a gente, e na 830 não é diferente, quando se trata de notificação, a notificação, vocês vão ver aqui pela própria resolução, a notificação, a Anvisa tem uma previsão de 30 dias para concessão da notificação dos produtos de classe 1 e 2. Entretanto, isto não impede que a Anvisa mais à frente faça uma análise mais apurada de documentação e com base nesta análise mais apurada da documentação, ela faça uma exigência de complementação de documentação, de envio de informações suplementares ou complementares, ou mesmo cancele aquela notificação se ela entender que a empresa, por exemplo, se equivocou no enquadramento do produto e que não é um produto de classe 1 e 2, mas sim um produto de classe 3 e 4, ok? Então é bom que isso fique claro, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de, bom, o registro está aprovado, a notificação está aprovada, não se mexe mais nisso. Pelo contrário, a Anvisa a qualquer momento ela pode revisar, ela pode repassar esses processos e mesmo diante de situações extraordinárias, né? Situações supervenientes. Por exemplo, você tem um produto registrado e de repente no exterior esse produto começa a dar problema, a Anvisa detecta isso junto a outras vigilâncias sanitárias de outros países e aí então ela parte para cima desse registro ou dessa notificação no Brasil, fazendo uma revisão e eventualmente suspendendo ou cancelando, ok? Como essa resolução ela é muito extensa, ela tem muitos detalhes, então eu vou tomar liberdade de ler algumas coisas para vocês, para que nós não nos percamos nessa análise mais aprofundada. Então vamos lá. Primeiro, toda resolução, como toda lei, todo decreto, toda lei complementar, toda emenda constitucional, toda resolução de Anvisa, toda instrução normativa, ela não é um fim em si mesma, ela não é um ente que flutua sozinho no espaço. Na verdade, ela é um ecossistema, ela é formada a partir de outros pensamentos, outras resoluções, né? Outras leis que a antecedem e mesmo a Constituição da República Federativa do Brasil, que é o embasamento de tudo aquilo que a gente faz dentro dos atos normativos. Esta resolução não é diferente. A RDC 830 de 2023, ela está vinculada à lei 6360, que é a lei que criou o Sistema Básico de Vigilância Sanitária e impôs o registro dos produtos, a RDC 9782 de 99, que cria a Anvisa e traz os atributos, aquilo que diz respeito à Anvisa regular. Ela está ligada à lei 6437 de 77, que fala sobre as irregularidades sanitárias e impõe as penalidades. Ela está ligada mesmo ao Código Penal brasileiro, artigo 273, que trata das adulterações de produtos. Ela está ligada ao Código de Defesa do Consumidor, quando ela diz que o consumidor tem direito a informações claras e precisas e que cabe ao detentor do registro fornecer essas informações dessa forma, como ela também está vinculada à RDC 250 de 2004, Instrução Normativa 74 de 2000 e Instrução Normativa número 3 de 2015. E nós vamos falar de cada um desses apropriadamente ao longo da leitura da própria resolução. Bom, primeira coisa importante, ela passa a viger a partir de 1 de junho de 2024. Então, até lá, como eu disse,
o que disciplina ainda o registro desse tipo de produto, diagnóstico in vitro, é a RDC 36 de 2015. Então, como ela foi publicada em 6 de dezembro, com a data de 6 de dezembro de 2023, ela tem um vacatio legis, ou seja, um prazo no qual ela ainda não vale, mas passará a valer a partir de 1º de junho de 2024. Isso dá mais ou menos um vacatio legis de quase 180 dias. Tá? Então esse é o prazo que as empresas têm para ler, entender, tirar suas dúvidas com a Anvisa ou com um especialista, como é o caso da Latini Group, para que possa então tocar essa resolução com mais facilidade. No parágrafo 4º você tem as definições. E o que a gente levantou aqui é que houveram 17 inclusões em relação à RDC 36 de 2015, 11 exclusões de termos e 25 alterações de termos. Eu acho que vale a gente ressaltar aqui que a Anvisa, assim como ela já fez com dispositivos médicos, a Anvisa está buscando o caminho da internacionalização, inclusive nos termos. E muitos dos termos que vocês vão encontrar aqui aperfeiçoados, ou mesmo termos novos, eles dizem respeito a essa nomenclatura mais internacionalizada. Tá? Então, um item que eu acho importante a leitura é aqui, ó, dispositivo médico para diagnóstico in vitro. Então esse já é um termo que foi alterado, incluiu-se o termo dispositivo médico e não produto para a saúde. Então tá lá, reagentes, calibradores, padrões, controles, coletores de amostra, softwares, instrumentos e outros artigos usados individualmente ou em combinação com intenção de uso determinada pelo fabricante para análise in vitro de amostras derivadas do corpo humano, exclusivamente ou principalmente para fornecer informações para fins de diagnóstico, auxílio ao diagnóstico, monitoramento, compatibilidade, triagem, predisposição, prognóstico, predição ou determinação do estado fisiológico. Então, aquilo que não tiver enquadrado dentro dessa definição não é um dispositivo médico para diagnóstico in vitro. Okay? Essa resolução ela vai se aplicar basicamente aos produtos comercializados ou comercializáveis, fabricados no Brasil ou no exterior, e ela não vai se aplicar em produtos destinados à pesquisa, aos reagentes desenvolvidos in-house e que são utilizados dentro dos próprios laboratórios, porém não comercializados e que sequer podem ser doados a outras instituições, a não ser que sejam notificados ou registrados na Anvisa. E ela também não se aplica àqueles produtos já notificados ou registrados e que serão vendidos, serão juntados dentro de uma determinada embalagem e serão vendidos nessa embalagem nova, porém preservando-se a embalagem original. Então, por exemplo, se eu tenho lá um calibrador, tenho um reagente e tenho um controle registrado separadamente, eu junto esses três, coloco numa caixinha e vou vender esse conteúdo dessa caixinha. Essa forma de apresentação, ela não necessita de novo registro ou nova notificação, desde que na rotulagem eu faça constar qual é o conteúdo e qual é o número de registro ou número de notificação desses produtos, ok? Bom, os produtos vão se classificar então em classe 1, que é baixo risco, classe 2, médio risco, classe 3, alto risco ao indivíduo ou médio risco à saúde pública e classe 4, alto risco ao indivíduo e alto risco à saúde pública. Então essas são as 4 classes e no anexo 1 vocês vão encontrar as 8 regras de classificação. Importante dizer que nesta resolução vocês vão achar o termo software para uso médico, que é o SAMD, Software as Medical Device, ou SaaS, Software as Service. Os Software as Service são aqueles softwares que você usa numa nuvem, que você usa numa determinada plataforma. O SAMD, o Software as Medical Device, é aquele software que você baixa na sua máquina, que você usa localmente. Tá? Nestes dois casos, existe uma resolução da Anvisa, que é a RDC 657, que trata especificamente de softwares para uso médico. Tá? Artigo 10 desta resolução 830. Não são passíveis de enquadramento como autoteste. Autoteste é uma dúvida que é muito recorrente, né? E, portanto, não podem ser fornecidos a leigos os produtos que tenham as seguintes finalidades: testar amostras para verificação de presença ou exposição a organismos patogênicos ou agentes transmissíveis, incluindo aqueles que causam doenças infecciosas passíveis de notificação compulsória. Realizar tipagem sanguínea, então o ABO-RH não pode ser feito
como autoteste por leigos. Realizar testes genéticos para determinar a presença ou prever a suscetibilidade à doença ou condição fisiológica. Auxiliar no diagnóstico ou indicar a presença de doença, marcadores cardíacos ou tumorais ou condições com sérias implicações à saúde. E indicar a presença de drogas ou seus metabólitos. Então, em nenhuma dessas situações, o produto pode ser registrado como autoteste e não pode ser vendido para leigos. Existe aqui um parágrafo segundo que diz o seguinte: a vedação prevista no caput é a cabeça, né, do artigo, é isso que eu acabei de ler. Então, a vedação prevista no caput não se aplica a dispositivos destinados à detecção da presença ou exposição ao agente causador de infecção genital, desde que não seja enquadrado como doença de notificação compulsória. E o parágrafo 1º diz que essa vedação do fornecimento a leigos pode ser afastada em caso de uma emergência sanitária, tá? Como foi o caso do Covid, por exemplo, em que primeiro nós importávamos, né, ou fabricávamos os kits para diagnóstico aqui localmente, distribuíamos para laboratórios e posteriormente se autorizou a compra em farmácias, porque a demanda era muito grande e a necessidade de controle era muito grande. Uma coisa importante para comentar com vocês: procedimentos para notificação ou registro de dispositivos médicos, artigo 11, parágrafo 4º. Não será passível de exigência técnica a petição com ausência de documentos, formulários e declarações previstos na relação de documentos de instrução processual, preenchidos de forma incompleta ou com informações faltantes ou ilegíveis ou obsoletos, sem certificado de conformidade quando aplicável ou sem evidências clínicas para produtos com tecnologia ou indicação inovadora, ensejando o indeferimento sumário da petição. Então, isso é importante. Se vocês procurarem na RDC 751, que trata de dispositivos médicos, vocês vão ver que a Anvisa fez exatamente a mesma observação ipsis literis. Parágrafo 5º. Não haverá análise técnica das petições de notificação e alteração de notificação para os produtos que sejam considerados, para que os produtos sejam considerados regularizados, sem prejuízo da realização, a qualquer tempo, de avaliações documentais ou fiscais sobre os processos de notificação e suas alterações, e, caso necessário, da solicitação de informações e esclarecimentos adicionais. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu falei no início do vídeo. A Anvisa, quando ela pega os produtos, os processos de notificação, ela tem por opção, isso é um ato discricionário da Anvisa, tá? Isso é um ato discricionário da Anvisa. Ela pode entender que ela pode assumir o risco de, para os produtos de classe 1 e classe 2, publicar notificação até independente da análise técnica do dossiê, das informações que você está protocolando. Porém, isto não exime o detentor do registro de passar por uma análise posterior, e nessa análise posterior, é o que eu falei, a Anvisa pode pedir mais informações, ela pode suspender a comercialização, ela pode cancelar aquela notificação se ela entender que existe qualquer erro, qualquer óbice. Uma coisa importante, parágrafo 6º desse mesmo artigo: o processamento da notificação de dispositivo médico para diagnóstico in vitro ocorrerá em até 30 dias após o protocolo, ou seja, não vai levar 30 dias, pode levar até 30 dias. Pode ser que você protocole um pedido hoje de notificação e a Anvisa publique amanhã, como ela poderá publicar em até 30 dias. No artigo 12, o registro passa a valer por 10 anos. Então está aqui: o registro de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro terá validade por 10 anos. A notificação, a validade é indeterminada, salvo se houver uma alteração, futuramente, se houver uma alteração de legislação. Tá bem? Vamos lá. Então, o artigo 13 desta resolução 830, ele fala da notificação e da documentação que se usa em notificação, e no artigo 14 se fala sobre registro, tá? Uma coisa importante: para os produtos importados, se faz necessário apresentar uma declaração do fabricante, que a gente chama de carta de distribuição, informando quem é a empresa distribuidora no Brasil, que aquela empresa está autorizada a registrar, importar, distribuir. Quando você vai no parágrafo único do artigo 13, olha que importante que ele fala: a declaração que trata o inciso 7º do caput, que é a carta de distribuição,
deste artigo deve conter a razão social e endereço completo do fabricante legal e da empresa solicitante. Lembra que tem um fabricante legal e pode ter um fabricante contratado. O fabricante legal é aquele que lá fora é o detentor do registro ou da notificação do produto. A alteração expressa para que a empresa solicitante represente e recomercialize os produtos no Brasil e a afirmação acerca do conhecimento e atendimento aos requisitos de boas práticas de fabricação, de acordo com a RDC 665 de 2022 ou regulamento que venha substituí-la. Tá? Então, esta carta ela deve conter no mínimo esses requisitos que eu acabei de ler, indo para o artigo 14 que trata do registro dos produtos. Quando você fala de registro, você está falando sempre de produto de classe 3 e 4, classe 1 e 2 notificação, classe 3 e 4 registro. No inciso 8º do artigo 14 diz lá, um dos documentos obrigatórios, certificados de boas práticas emitido pela Anvisa ou comprovante de protocolo de solicitação de certificação de boas práticas de fabricação. O que isto significa dizer? Significa dizer o seguinte: se eu tenho um produto de classe 3 e 4, mas ainda não tenho o certificado de boas práticas emitido, então a primeira coisa que eu faço é solicitar a certificação de boas práticas, anexo este protocolo, a cópia desse protocolo ao meu processo de pedido de registro, e essas duas coisas vão andar ao mesmo tempo, e o registro que vai valer por 10 anos, ele só vai nascer no momento em que o dossiê técnico estiver analisado e aprovado pela Anvisa, e a certificação de boas práticas concedida pela Anvisa. Lembrando que o certificado de boas práticas hoje, o certificado de boas práticas vale por 2 anos, o que significa dizer que no prazo de 10 anos, a cada 2 anos você tem que renovar a certificação de boas práticas. Se a certificação de boas práticas não for renovada, o seu registro será suspenso ou eventualmente cancelado pela Anvisa. Outra coisa importante é a certificação de conformidade. O que é a certificação de conformidade para quem não está acostumado? A certificação de conformidade ela está debaixo da responsabilidade do Inmetro, que tem certificadoras de produtos, as OCPs, organismos certificadores de produtos, que fazem uma certificação de conformidade. Essa certificação de conformidade ela tem relação com a garantia, né, e a segurança elétrica dos equipamentos. Então, se você tem um equipamento e você tem uma norma específica desse equipamento aprovada pela BNT, então, via de regra, esse equipamento é passível de uma certificação. Existem instruções normativas e resoluções específicas da Anvisa que tratam só do tema da certificação. Isso já foi tema de outros vídeos nossos, eu não vou abordar isso agora porque é um tema muito extenso. Porém, no caso dos equipamentos, sempre tem que se observar se esse equipamento é passível de certificação, ainda que ele seja um equipamento de classe 1 ou 2. Então, só para que não se confundam as coisas, a certificação de conformidade ela pode ser aplicada para equipamentos classe 1, 2, 3 ou 4. A certificação de boas práticas só para produtos de classe 3 e 4, equipamentos, materiais ou consumíveis, não interessa. Então nós falamos do registro, falamos da notificação, depois vem o tema das alterações. Você tem aquelas alterações de implementação imediata, como você tem as alterações que necessitam primeiro de uma aprovação requerida pela Anvisa, e a empresa, quando essa aprovação ela é requerida, é uma alteração de aprovação requerida, a empresa só pode implementar esta alteração depois de aprovada em diário oficial. Tá? Na instrução normativa número 74 de 2020, estabelece assuntos para alterações, informações, etc. e tal. Anexo 1, assuntos de petição de alteração aprovada requerida, ou seja, aquelas que requerem a aprovação da Anvisa antes de serem implementadas. Então está lá, diagnóstico in vitro, composição de produtos ou modelos ou instrumentos, inclusão de local de fabricação, inclusão do produto em família, informações do dossiê técnico de produtos. Então todos esses são alterações com implementação requerida. E no anexo 2 você tem as de implementação imediata, ou seja, aquelas que não necessitam de aprovação da Anvisa, que são basicamente alteração de notificação, alteração de registro com apresentação comercial de produto, partes, acessórios e instrumentos, exclusão de um produto em família, fabricante legal do produto sem alteração no processo fabril, interferências e limitações,
nome comercial de produto ou razão social da empresa estrangeira, fabricante legal ou unidade fabril. Bom, tudo isso vocês podem ler então nessa instrução normativa número 74 que eu apresentei para vocês. Então ela é uma das que fazem parte desse ecossistema da RDC 830. Outra coisa importante, artigo 25, que também é uma dúvida recorrente. Esgotamento de estoque. Quando é que eu posso usar o estoque que eu tenho, continuar usando aquilo que eu importei? Como é que isso acontece na área de diagnóstico in vitro? Isso tem previsão no artigo 25 e 26 dessa resolução. Artigo 25. Havendo a necessidade de esgotamento de estoque de produtos acabados, em ocorrência de uma alteração, é permitida a importação e a comercialização simultânea das versões envolvidas até o fim do prazo de validade ou vida útil do produto. Ou seja, se você tem um lote lá fora, o lote do registro original, e agora você tem uma alteração que foi aprovada pela Anvisa, você pode usar esses dois produtos, tanto do lote original, tanto do registro original, com as características originais, quanto aquela que foi implementada e aprovada pela Anvisa, simultaneamente até que este lote do registro original entre dentro do seu prazo de validade, ok? Ou termine a sua vida útil. Parágrafo único. Alterações realizadas para solucionar problemas de segurança e desempenho do produto não se enquadram na permissão do caput desse artigo. Então, por exemplo, vamos imaginar um caso onde a Anvisa detecta um problema ou a empresa espontaneamente informa um problema, notifica um problema de tecnovigilância e a Anvisa fala assim, olha, em função deste problema, você tem que corrigir essa causa e tem que implementar essa alteração. Nesse caso, em que a segurança do produto é um óbice, que você pode ter um obstáculo aí, neste caso específico, a Anvisa não aprova essa comercialização simultânea, mesmo dos produtos que já estejam em estoque. Tá? Porque se eu tenho um estoque lá com 1000 unidades de um produto que apresentou problema e a Anvisa já interditou o produto por conta desse problema, eu não posso continuar comercializando. Tá? Artigo 26. Fica permitido o esgotamento de estoque de embalagens, rótulos e instruções de uso pelo prazo de 120 dias contados da publicação da alteração. As alterações realizadas para solucionar problemas e desempenho do produto não se enquadram na permissão do caput desse artigo. Tá? Depois a gente vem na seção 5 com a revalidação de registro de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Então nós já passamos pela notificação e registro originais, pelas alterações, agora nós estamos indo para as revalidações. Tá? No caso das revalidações, você tem uma resolução que é a RDC 250, mas o que diz aqui basicamente? Diz o seguinte, artigo 1º da RDC 250 de 2004. A revalidação do registro, lembrando que a notificação tem prazo de validade indeterminado, então a revalidação do registro deve ser requerido no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade. Esse quinquênio agora virou decênio, porque antes o registro valia 5 anos, agora ele vale 10 anos, então você sai de um quinquênio para um decênio. Considerando-se automaticamente revalidado, nos termos da Lei 6360 de 76, independente de decisão, se não houver sido proferida até a data do término daquele. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, explicando em curtas pinceladas. Hoje o registro vale 10 anos. Terminou o 9º ano, começou o primeiro dia do primeiro semestre do 10º ano, eu tenho até o último dia desse semestre, e aí você tem que contar tempo de calendário, tá? Porque você tem ano bissexto, você tem outras coisas. Mas você vai considerar este primeiro semestre como uma janela de possibilidade de renovação. O que acontece se você não renovar nessa janela? Você perde o registro, você pode submeter um novo registro, mas você não tem como recuperar o registro que você perdeu. Por outro lado, se você protocola o seu pedido de renovação e a Anvisa não se pronuncia até o fim desse período, então fica pela Lei 6360, o registro fica automaticamente revalidado. Eu vou voltar lá para o que eu falei no começo do vídeo. Fica automaticamente revalidado. Isto não impede de forma nenhuma que a Anvisa lá na frente te faça uma exigência, te questione, te peça informações complementares, tá? Depois a gente vai para a seção 6, cancelamento da notificação ou do dispositivo médico. Quando você fala do cancelamento, muita gente às vezes fala assim, não vou mais comercializar tal produto, então eu não vou nem cancelar esse registro, essa notificação, deixa morrer lá, deixa lá em aberto onde esse negócio expira. Olha, a gente tem experiência de defender empresas que deixaram isso acontecer, e aí um terceiro malandramente acabou usando
esse registro, essa notificação, trazendo produtos de uma maneira às vezes irregular. Esse produto apresenta um problema e como a notificação ou o registro permaneciam válidos, a Anvisa foi para cima do detentor do registro e ele teve que se coçar para se defender, inclusive no judiciário, para provar que não era ele, não era com ele essa responsabilidade. Então lembre o seguinte, quem tem uma notificação, um registro ou uma certificação aprovados, tem uma coisa chamada dever de guarda. Dever de guarda é o seguinte, eu Anvisa, eu Inmetro, estou aprovando isso aqui para você, você tem que tomar conta disso. Essa concessão que eu estou te dando agora é da sua responsabilidade. Você tem que manter as condições regulatórias, você tem que manter as condições legais, você tem que manter o teu responsável técnico. Toda essa série de manutenções que você tem que fazer dizem, estão conectadas a esse a esse dever de guarda. Então não é porque você recebeu o registro que agora você vai largar ao Deus dará. Porque tudo aquilo que acontecer em função do registro que está em teu nome vai vir para o teu colo, tá? Outro ponto importante, seção 7, conformidade das informações. Basicamente o que se diz aqui é o seguinte, aquilo que você está informando para a Anvisa, instrução de uso, rotulagem, características técnicas do produto, etc., é aquilo que você tem que apresentar para o mercado. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6, incisos 3 e 4, como no artigo 30 e de 36 a 38, ele fala dos direitos do consumidor em receber instruções, informações claras, propaganda honesta. Então, se você registra um produto com uma determinada finalidade, você não pode vender aquele produto alegando outra finalidade. Isso acontece muito na área, por exemplo, de suplementos alimentares, onde você vê o sujeito lá, muitas vezes nem registrar o suplemento alimentar, porque o suplemento alimentar está dispensado de registro na Anvisa, tem obrigações de rotulagem, etc. e tal. Mas na hora de vender, eles dizem assim: olha, serve para melhorar a sua atividade cardíaca, serve para prevenir o câncer, serve para. Esse serve para não serve para, porque suplemento alimentar ele não pode ter função terapêutica. Então, se você for comprar um suplemento alimentar que diz que serve para tratar alguma coisa, ele já não é mais um suplemento alimentar, ou aquele vendedor está agindo de má fé. Assim também diz o artigo 30 aqui, que é o que a gente chama de coerência documental. Nós aqui temos esse termo, coerência documental. Então, assim, a informação que você presta num processo é a informação que tem que estar até o fim do produto acabado. Por isso que a Anvisa tem essa previsão das alterações. Porque se alguma coisa mudou no meio do caminho, você tem a obrigação, como detentor do registro, de informar a Anvisa que aquele determinado requisito, aquele determinado item, agora foi alterado por outro item com outras características. Tá? Está aqui, ó, artigo 32. Toda comunicação ou publicidade de dispositivo médico para diagnóstico in vitro veiculada no mercado de consumo deve guardar estrita concordância com as informações apresentadas pelo detentor de notificação ou registro à Anvisa, ou seja, aquilo que você falou para a Anvisa é aquilo que tem que valer para o mercado. Se você está vendendo no mercado uma coisa diferente daquilo que está registrado, você tem um problema. Artigo 41. A Anvisa poderá cancelar a notificação ou registro do dispositivo médico para diagnóstico in vitro nos casos em que for comprovada a falsidade de informação prestada em qualquer um dos documentos solicitados nesta resolução, ou for cancelado alguns desses documentos pela autoridade sanitária competente. Por exemplo, você tem lá no país de origem um determinado documento e esse documento agora não é mais válido, ou aquele registro foi cassado, ou você tem um certificado de conformidade que por qualquer motivo o Inmetro agora cancelou. Então você tem a obrigação de informar isso para a Anvisa. Tá? Em caso de comprovação que o produto ou processo de fabricação pode apresentar risco à saúde do usuário, paciente, operador ou terceiro envolvido. Então é aquele fato superveniente. Você registra o produto hoje ou notifica e daqui 1 ano, 2 anos, o próprio mercado diz assim: olha, esse produto aqui está contaminando os pacientes. Então isso, até por uma ação preventiva, a Anvisa vai suspender ou vai cancelar o teu registro. For identificada a ausência de informações ou documentos nos processos de produtos sujeitos à notificação. Aquilo que eu falei para vocês, a notificação ela pode até ser aprovada pela Anvisa sem análise do dossiê, mas uma vez que ela vai analisar o dossiê posteriormente, ela pode simplesmente cancelar a tua notificação, falar: não, faltaram informações aqui. Ou for identificado erro no enquadramento sanitário dos processos de notificação, isso a gente também já tinha falado. E quando não houver atendimento às demandas de reavaliação processual apresentadas pela Anvisa. Então a Anvisa te pede informações, ela fala assim: olha,
Você registrou desse jeito, mas a gente entende que o registro tem que ser daquele outro jeito. Se você não responder para a Anvisa, quem cala consente. Mas uma coisa que muita gente pergunta: instruções de uso em formato não impresso. Então essas informações começam no artigo 51 da resolução. Para os produtos de uso profissional, você pode disponibilizar as instruções de uso em formato digital. Só que você tem que deixar bem claro na sua rotulagem aonde é que o teu cliente, onde é que o teu consumidor vai colher essas informações da instrução de uso. Tá? Para os produtos de uso leigo, existe uma resolução que trata especificamente disso. Os produtos de uso leigo sempre têm que ser acompanhados com instrução de uso no formato impresso. Formato digital, só instrução de uso de produto profissional. Tá? Então você tem que colocar lá no teu rótulo ou na tua caixa exatamente como é que o teu cliente faz para acessar essas instruções de uso. Pode ser um código QR, pode ser a disponibilização num site específico, uma landing page específica, algo do tipo. Tá? Então está lá, artigo 54. Para fornecimento das instruções de uso pela internet, que é o que nós acabamos de falar, além dos estabelecidos nos artigos 52 e 53, também devem ser atendidos os seguintes requisitos: fornecer com o produto orientação clara de como encontrar as instruções de uso, né? Garantir os requisitos básicos de segurança do endereço eletrônico, ou seja, que ele não seja hackeado, não seja alterado, etc. e tal, que as informações estejam sempre atualizadas, disponibilizar o arquivo das instruções de uso no endereço eletrônico em formato de leitura não editável, que é para evitar que alguém entre no teu site e altere essa informação. Disponibilizar no endereço eletrônico acesso gratuito à ferramenta necessária para a leitura das instruções de uso. Então, por exemplo, se você publica a instrução de uso em PDF, você tem que ter um link que permita que o teu cliente baixe o Acrobat, que é o aplicativo que lê o PDF, né? Caso ele não tenha PDF, não tenha o Acrobat instalado no computador dele. Se você está fazendo as suas instruções de uso num aplicativo, num software muito específico, o teu cliente não tem obrigação de comprar aquele software só para ler a tua instrução de uso. A opção de fornecer a instrução de uso não impressa é sua, não é do teu cliente. Tá? Garantir que o arquivo disponibilizado impresso por essa via seja idêntico ao fornecido pelo fabricante quando solicitado no formato impresso. Tá? Fica proibida a disponibilização exclusiva das instruções de uso em formato não impresso para os seguintes dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Instrumentos que tenham indicação de uso doméstico em geral. Então, aquilo que eu falei. Se é o leigo que vai usar, o leigo não tem obrigação de ter um software para baixar uma instrução de uso, etc. e tal. Instrumentos que têm indicação de operação por leigos, independente do local de utilização. Produtos para autoteste, também é basicamente a mesma coisa. E produtos do tipo Point of Care Testing, que são aqueles testes que normalmente se usam em farmácia, né? Que é onde você tem um equipamento pequenininho, você faz uma coleta de uma quantidade mínima e aquele equipamento ele já testa isso dentro da farmácia ou do consultório. Isto é, dispositivos de uso profissional que foram projetados para serem operados fora do ambiente físico do laboratório clínico, geralmente próximo ao lado do paciente. Se vocês forem nas farmácias, aí tem muita farmácia que faz testes de glicemia, teste de colesterol, etc. e tal, já dentro da própria farmácia. Isso é o Point of Care. Dossiê técnico, capítulo 8. O dossiê técnico, a estrutura do dossiê técnico, ela está no anexo 2. E é importante dizer o seguinte: quando eu falei que a Anvisa está se internacionalizando, etc, 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 então está aqui, ó. O dossiê técnico, essa estrutura do dossiê técnico é alinhada ao documento emitido pelo International Medical Device Regulators Forum, o MDRF, RPS WG/N13, edição 3 de 2019, In Vitro Diagnostic Device Market Authorization, Table of Contents. Então, como o Brasil pertence ao IMDRF, a Anvisa ouve por bem unificar, né, uniformizar essas informações que ela solicita agora no seu dossiê com os outros países que também são membros. Disposições finais e transitórias. Artigo 61. As notificações de registro de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e suas alterações de demais atos serão publicadas em Diário Oficial da União e permanecerão disponíveis para consulta no portal eletrônico da Anvisa. A exemplo do que já acontece hoje. Parágrafo 3º. É permitida a importação de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro, incluindo seus acessórios, cujas datas de industrialização
antecedam às datas de publicação de notificação de registro, desde que o lapso temporal não exceda 5 anos e que tais produtos guardem estrita concordância com as condições de aprovação junto à Anvisa. O que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte: nós estamos em 2024, tá? 5 anos para trás, 2019. Vamos imaginar que um produto foi aprovado dia 15 de fevereiro de 2024. Então, todo equipamento fabricado a partir de 15 de fevereiro de 2019 pode ser importado para o Brasil, desde que aquele equipamento ou aquele material ou aquele artigo guarde estrita concordância com aquilo que você está registrando hoje ou você está notificando hoje, tá? Então, se aquilo que foi fabricado até 5 anos atrás, contados da data de publicação da notificação ou do registro, é exatamente a mesma coisa que você acabou de registrar e que você vai vender daqui para frente, então você pode importar tudo aquilo que foi fabricado até 5 anos antes. Para isso, a RDC 81 de 2008 prevê o uso de uma declaração específica, tá? Então não é só no vai da valsa. Na hora de liberar o produto na alfândega, tem uma documentação que tem que ser utilizada. Quem disciplina o tema de importação de todos os produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária é a RDC 81 de 2008. Se a fabricação for uma fabricação nacional, então o fabricante nacional ele pode vender tudo aquilo que ele produziu até 5 anos antes da data em que o registro ou a notificação for publicada pela Anvisa, desde que, reforço, guarde estrita concordância com aquilo que você acabou de notificar ou registrar, tá bom? Para terminar, com essa nova publicação do 830, você pode ter casos de produtos que eram classe 1 e 2 e passaram a classe 3 e 4, como você pode ter produtos que eram classe 3 e 4 e passaram a classe 1 e 2. Nesses dois casos, existem regras específicas que devem ser seguidas e dentro dessa regra você tem que fazer um reenquadramento sanitário. Então, uma coisa importante, se o produto é classe 1 e 2 e ele passou a classe 3 e 4, a primeira coisa que a sua empresa tem que fazer é solicitar certificação de boas práticas para que a Anvisa vá ao fabricante, seja ele nacional ou seja um fabricante estrangeiro, faça a análise e emita esse certificado. Importante que você pode protocolar o processo de reenquadramento sanitário com uma cópia do protocolo do pedido de boas práticas feitos para a Anvisa. Só que o seu reenquadramento sanitário para a classe 3 e 4 só vai ser publicado quando a certificação de boas práticas também for aprovada. A exemplo do que aconteceria, do que acontece no processo original para registro de produto. E no caso dos produtos que eram classe 3 e 4 e agora foram rebaixados a classe 1 e 2 de risco, portanto, eram registro e agora viram notificação, basta fazer uma simples petição de retificação para a Anvisa, tá? E no site da Anvisa vocês vão encontrar todos os códigos de assunto, etc, etc, etc. Bom, e finalmente, apenas reforçando que esta resolução entra em vigor dia 1º de junho de 2024. Nós encorajamos fortemente a leitura dessa resolução por parte daqueles profissionais da área regulatória que necessitam dela para regularizar seus produtos, e nós da Latini Group ficamos à disposição tanto para dar o suporte às empresas que necessitem, quanto para esclarecer dúvidas do mercado. Vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais e, mais uma vez, eu solicito que vocês façam o favor de dar um joinha, um like no vídeo e de se inscrever no nosso canal para que esse vídeo e outros vídeos já publicados possam ganhar mais abrangência. Importante também só lembrar que há tempos atrás nós publicamos 2 vídeos que tratam do que é a lei, do que é uma resolução, quais são os atos de comunicação da Anvisa, etc e tal, explicando cada um e a situação em que cada um é utilizado. E para aqueles que eventualmente não assistiram esses vídeos, a gente também encoraja para que vocês possam entender dentro de cada resolução, dentro de cada instrução normativa, a que se refere aquilo. É isso, obrigado, sucesso a todos e nos encontramos numa próxima resolução. Um abraço a todos, sucesso!